Uma boa tarde a todos e todas, nesse domingo 26 de junho de 2022. Sou o Padre João Maria e, como toda semana, teço algumas reflexões sobre a nossa conjuntura. Há fortes sinais de descontentamento generalizado em muitos países, onde as ideias neoliberais prevalecem. Neoliberal significa, resumidamente, diminuir a atuação do Estado e seus organismos para garantir direitos sociais e trabalhistas da população, por um lado, e proteger, por outro lado, as famílias ricas, os banqueiros, as pessoas que vivem de renda de seus capitais, colocando justiça, polícia, leis e programas políticos à sua disposição. A força dos capitalistas é muito grande. E parlamentares e governos por eles eleitos se entregam às suas exigências. No Brasil, isso se traduz pela imposição de algumas reformas, como a trabalhista, a da Previdência Social, e através de mudanças em programas sociais, como o Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, ou na aquisição de alimentos, o PAA, rebatizada em Programa Alimenta Brasil. Os recursos provindos dos impostos são canalizados para pagamento de juros, que o Banco Central, hoje sem controle do parlamento, aumenta a seu bel prazer, ou para emendas secretas parlamentares, ou propaganda eleitoral. É contra essa política que, por exemplo, a Colômbia acaba de eleger seu novo presidente, Gustavo Petro, no domingo passado. Petro vem das camadas populares, ele chama dos ninguém, aqueles que não valem nada, dos ninguém. Os conservadores, inclusive o exército colombiano, temem que o socialista vai anexar, vai mexer com a propriedade privada. É a primeira vez na sua história que a Colômbia conseguiu eleger um presidente popular, que declarou que seu governo terá como objetivo principal a justiça social como condição fundamental para construir paz. Petro já foi senador, também foi guerrilheiro e combatente contra os governos de conservadores e liberais. A sua vice-presidente, Francia Marques, é negra, já foi trabalhadora doméstica e hoje advogado ativista social. Nas eleições parlamentares na França, no dia 19 de junho, no segundo turno, a coalizão formada pelos comunistas, socialistas e verdes, ambientalistas, conquistou 131 deputados, 22,7 dos 577 cadeiras. O grupo de Emmanuel Macron conquistou 245 cadeiras, ou seja, 42,46%, perdendo o apoio da maioria, o que deverá dificultá-lo a governar o país. O ultraconservador grupo de Marine Le Pen aumentou muito sua bancada, quase 12 vezes, de 8 para 89 deputados. É a primeira vez na história da França que um presidente recém-eleito não consegue formar maioria absoluta na Câmara. Neste país europeu, onde o voto não é obrigatório, menos da metade dos eleitores compareceram para dar seu voto no domingo passado, dia 19 de junho. O Equador, por sua vez, já passa por greves e mobilização popular desde o dia 12 de junho. As reivindicações
fim das privatizações, controle de preços de combustíveis e de alimentos. O protesto se dirige contra a política neoliberal do governo de Guilherme Lasso, de cunho neoliberal, que, como no Brasil, afeta diretamente a população mais pobre. Papel importante nas manifestações vem do CONAIE, a Confederação das Nações Indígenas do Equador. Na sua carta do dia 22 de junho, a Confederação protesta contra prisões arbitrárias, criminalização dos movimentos e exigem o uso dos recursos orçamentários para as políticas públicas como saúde, educação e outras políticas sociais. Esta semana, no Maranhão, as atenções foram voltadas para as grandes questões da terra. No bojo da Sexta Semana Social Brasileira, organizada pelas Pastorais Sociais e a Conferência dos Bispos do Brasil, CNBB, uma missão de representantes das pastorais percorreu vários povoados e áreas quilombolas que sofrem ameaças e pressões para abandonarem suas terras por parte de grileiros e latifundiários, grandes plantadores de soja, eucalipto e milho, ou projetos como o de duplicação da ferrovia Carajás, que leva as riquezas minerais brasileiras para fora, também grãos. Em São Luís, a construção de um porto privado no povoado Cajueiro está acabando com o mangue, com a pesca, com a preservação do meio ambiente e da cultura negra das famílias que habitam e resistem naquela área. No dia 22 de junho, esta semana, uma audiência pública organizada pelas Defensorias Públicas Estadual e da União, e com participação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, abriu um espaço para vários representantes de populações quilombolas e indígenas afetados nos seus direitos a territórios contarem seus profundos sofrimentos, que incluem assassinatos, destruição de casas, roças e matas. São questões, muitas vezes, que remontam a mais de 40, 50 anos. Nunca foram resolvidos pela justiça, que é totalmente omissa. A maioria dos juízes não conhecem as situações concretas locais em que vivem essas famílias. Julgam papel forjado muitas vezes, registros falsificados em cartórios. Dão um liminar de integração de posse para uma empresa ou dono que chegou ontem, que dispõe de nenhuma posse real na área, e manda expulsar famílias que moram, trabalham, vivem há 50, até mais de 100 anos num território e são tratados injustamente como invasores. A invasão é obra de empresas, de plantadores, daqueles que a Globo diz ser tech e pop, mas que acabam com a vida de dezenas de milhares de famílias. Estima-se que mais de 30 mil famílias maranhenses que poderiam contribuir com a produção de alimentos são proibidas de trabalhar, apesar do trabalho ser um direito humano reconhecido pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e assinado pelo Brasil. Será que a total ausência do Poder Judiciário, dos governos estadual e federal na audiência pública significa que estes não têm nenhum interesse em resolver esses conflitos agrários, muito menos quando são pessoas humildes, pobres e trabalhadores, as suas vítimas? Enquanto o agronegócio e grandes criadores de gado contam com uma poderosa bancada no Congresso,
poucos representantes do povo defendem direitos e necessidades da população trabalhadora, rural ou da cidade. Seria bom pensar sobre isso antes de dar o voto no dia 2 de outubro aos candidatos a senador e deputado, federal ou estadual. Esta semana, assistimos ainda a um desgostoso episódio em que a Polícia Federal prende o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e alguns pastores mercenários infiltrados no MEC, onde influenciaram indevidamente a distribuição de verbas a prefeituras. Dinheiro que desaparece depois em campanhas eleitorais, ou nos seus próprios bolsos, como apoio para a construção de suas igrejas. A interferência do antipresidente brasileiro está sendo investigado. Interferência na Polícia Federal, onde ele tentou livrar-se ex-ministro de processo e de prisão. Diga-se de passagem que nunca, durante os governos de Lula e de Dilma, houve interferência do executivo nos trabalhos investigativos. Não percebemos grandes mobilizações populares de profissionais da educação, por exemplo, frente a este caso. Mas um assunto que deve orientar nossos votos em outubro. Na sexta-feira da semana passada, dia 17, o governo britânico informou que seria extraditado o jornalista Julian Assange aos Estados Unidos. O crime de Assange foi dizer a verdade a respeito de espionagem dos Estados Unidos em e-mails e comunicações de líderes e governantes mundiais, entre estes, a presidente brasileira Dilma Rousseff. Nos Estados Unidos da América, para Assange, espera um processo com cartas marcadas por um poder judiciário autoritário e de um governo neocolonialista e dominador. E, finalmente, uma prisão perpétua e incomunicável. O jornalista australiano tem também a nacionalidade americana, o que é utilizado como argumento para que seja julgado neste país. Uma condenação de Julian Assange coloca em risco o trabalho investigativo de todos os jornalistas do mundo inteiro, que buscam revelar verdades sobre a atuação secreta e criminosa de governos. A liberdade de imprensa está seriamente em risco, o que foi denunciado na Comissão de Direitos Humanos da ONU, na quinta-feira passada, dia 23. Também o ex-presidente Lula se posicionou contra a extradição. Assange denunciou as falcatruas feitas no país mais importante do planeta, diz Lula, contra muitos países do mundo, inclusive contra o Brasil. No começo do ano, o presidente mexicano Andrés Obrador ofereceu asilo e proteção ao jornalista, proposta rejeitada pelo governo britânico, lacaio do tio Sam. Vamos refletir sobre isso e tomar as nossas decisões no dia 2 de outubro. Uma boa semana para todos e todas.